Olá, queridos amigos e queridas amigas que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã, em parceria com a TV Câmara. E no programa de hoje vamos tratar da área de enfoque do Rotary, que trata de desenvolvimento econômico, e vamos também aproveitar e falar sobre o Dia do Comerciante. Para essa entrevista muito interessante, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Câmara a Nara Grespan, que é empresária na nossa cidade. Nara, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Roda. Oi, Paulo, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Excelente. E olha só, você que nos assiste, né, com certeza deve conhecer a Nara aqui na nossa cidade, né, que é também esposa do nosso querido amigo e presidente do Rotary, Roberto Grespan. Robertão. Excelente. Nara, inclusive, para quem nos assiste possa conhecer um pouco ainda mais sobre a Nara, empresária, né? Vamos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória de vida pessoal e profissional? Vamos lá. Vamos lá. Você nasceu em Tupã mesmo, Nara? Nasci em Tupã. Olha só. Sou natural de Tupã. Muito bem. E aqui na nossa conversa você comentou comigo que você fez Direito aqui na FADAP, né? Sim, eu me formei em Direito, né? Ingressei na faculdade em 95 e terminei o curso em 99. Eu sou a última turma de 4 anos aqui em Tupã, na FADAP. Muito bom. E o que te motivou a cursar Direito, Nara? Olha, é bem interessante. Eu estava até comentando esses dias com o Roberto, né? Quando a gente está que antigamente na minha época era terceiro colegial, agora é ensino médio, né? Aí assim, a gente faz aqueles testes vocacionais, então eu fui para biológicas, eu fui assim, no meu teste biológicas e humanas. Então eu estava entre esses dois cursos. Daí eu falei para o meu pai que eu tive vontade de fazer medicina, tinha vontade de fazer medicina. Daí prestei vestibular para medicina, só que assim, eu queria uma faculdade federal, estadual, então é bem difícil de passar em medicina, né? Sim. Logo de cara, quando você sai do ensino médio, né? Aí a minha segunda opção era Direito, né? E assim, como meu pai sempre falava, filha, não sai de Tupã não, fica aqui, você sempre gostou tanto de estudar. E ele me motivou a fazer esse curso, e eu comecei a fazer e adorei. E bem no meu primeiro ano de Direito, eu me identifiquei muito com o curso. Veio a perda do meu pai. Meu pai faleceu de infarto aos 38 anos. Nossa, Nara, tão jovem assim? Jovem. Até o Claudemir estava falando de infarto, né? Exato. Aí eu lembrei, eu perdi meu paizinho com 38 anos. Nossa, que jovem. Jovem, que triste, menino, né? Triste, de repente. Poxa vida. De repente, E aí mesmo assim você continuou o seu curso? Fui bolsista na FADAP. Então o que eu falo assim é um destino, né? Eu creio que se eu tivesse fora, né, eu não teria conseguido, né, uma bolsa. Eu estudei, fui bolsista no primeiro ano. Meu pai faleceu em novembro de 95, né? Aí depois nós pleiteamos bolsa, né? E a FADAP eu fui bolsista os outros 3 anos. Muita gratidão por isso. Olha só, muito bom. E como que foi essa sua trajetória pessoal, né, e profissional também, depois que você concluiu o curso de Direito, Nara? Então, eu terminei a faculdade em 1999, só que eu já trabalhava, Paulo, em uma empresa chamada Nilcom. Hoje ela chama Nilcom. Quando eu entrei, né, em 95, em abril de 95, ela tinha o nome de GHM, né? Hoje ela é uma super empresa, né? Ela é localizada ali na Rua Ubirajaras, né? Ela exporta software de consórcio, então eu trabalhei lá 14 anos. Então, só que eu usava muito da minha faculdade de Direito lá. Eu trabalhava no setor administrativo financeiro, então eu redigia todos os contratos, fazia toda a parte de RH, que é o direito trabalhista. Então eu usei a minha faculdade toda nessa empresa, então foi muito válido, porque assim, coincidentemente, em 99, assim que eu me formei, eu também me casei. Foi um ano que eu me formei em março de 99 e me casei em dezembro de 99 com o Roberto. Aí, eu estava fazendo pós, porque eu falei assim, bom, eu nunca me interessei muito por advogar, eu nunca tive muita vontade, eu ia ser concurseira, né, prestar concurso, delegada, ou a magistratura, ou promotoria, alguma dessas, né. Aí eu estava fazendo minha pós, né, em Direito Processual Civil, eu estava com 1 ano de casado, eu engravidei do meu primeiro filho, Paulo Roberto. Aí
eu parei, né? Fazer o quê? Sim, sim. Parou não, né? Porque o Roberto até comenta que você é o braço direito e o braço esquerdo dele também, né? Parei de estudar direito. Assim, então. Aí depois eu trabalhei 14 anos na Newcom, certo? Tinha lá um cargo excelente, sabe assim, tudo muito bom. Falava espanhol, porque eu sou formada em espanhol também, porque eles tinham muito, eu ainda falo, nós tínhamos muitos contratos na América Latina. E aí o Roberto me convidou a trabalhar com ele na Roberto Antenas, que na época era Roberto Antenas. Ele falou, vem pra cá, que é bom demais. E eu falava, Roberto, eu vou largar minha carreira toda, né? Essa é a minha história. Ele falou, vem pra cá que compensa, você vai gostar. Aí eu fui pra lá, acho que foi 2008 isso. 2008, isso mesmo. Aí ele falou assim, e aí fui entrando, e o Roberto assim, ele sempre gostou muito de pessoas, ele gosta de vender, né? Você conhece o Roberto, sim. Ele gosta de conversar, de vender, de oferecer. Ele vende esse copo de água, né? Aliás, o Roberto, ele é fenomenal, ele tem o dom da palavra, né? Com aquela doçura toda dele. Fenomenal. Aquela paciência. Cara, esse copo d'água, ele mata a sua sede, ele aguça suas papilas gustativas. Você conhece, né? Peça, fenomenal. Fenomenal. Aí ele falou assim, cuida do administrativo, cuida dos papéis. Que não gosto dessa parte. Aí eu fui cuidando, daí eu fui aprendendo, né? Aí com isso, o Roberto, ele falou assim, acho que você já tá boa para cuidar daqui, viu? Aí ele fala que eu dei segurança para ele pensar mais e ele abriu um outro negócio, né? Ele abriu, eu tenho a loja de varejo, né? Nós temos, né, a Roberto Eletro, e ele abriu o Atacado, que é a Eletropan, é uma distribuidora, né, de eletrônicos, ele atende um raio de 200 cidades, né? Olha, e que hoje bênção, também, hein? Bênção, Então o Roberto, ele vende para PJs, né, pessoas jurídicas em toda a região, também temos clientes em Tupã, e hoje eu fico na Roberto Eletro e ajudo o Roberto também na Eletropan. Olha só, por isso que ele fala que é o braço direito e o braço esquerdo, né, Nara? Que legal, que bacana. Então, apesar, né, de você ter feito direito, né, todo esse conteúdo, né, que você teve na sua faculdade, você utiliza até hoje, né? Até hoje, Contratos, a administração, a parte de RH, enfim, né? Tudo, o Roberto, ele fala assim, Nara, tem esse documento bancário, analisa, né? Nara, eu vou fazer tal coisa, veja. Porque ele fala assim, você estudou, hein? Então, vamos lá. Se eu assinar uma coisa errada, a responsabilidade é sua. Olha a minha responsabilidade, olha Paulo. Só, hein? Não é fácil, hein? Mas graças a Deus tem abençoado, tem dado tudo certo, né? Amém. E olha, eu que não preste atenção não na leitura. Muito bom, Nara. Ô, Nara, a gente comentou rapidamente, né, que você teve esses desafios na sua vida pessoal também, com o falecimento do seu pai tão jovem, né? Fica à vontade, caso você queira comentar algo que possa nesse sentido também inspirar e motivar a quem nos assiste, né? Porque as pessoas às vezes veem a Nara empresária na cidade, né? E acha que a Nara empresária já nasceu assim, né? Não. Mal sabe as pessoas a quantidade de desafios, superações, né, que foram necessárias, né, Nara? Assim, a minha vida, ela era um mar de rosas, né? O meu pai, ele era meu herói, meu protetor. Só que meu pai, ele era vendedor de álbum de fotografia, né? Então, assim, ele tinha um excelente salário. Mas depois do falecimento dele, ele nos deixou uma pensão de um salário mínimo, né? Então, o que aconteceu com a vida da gente? A minha mãe, tadinha, ela também ficou viúva aos 36 anos, minha mãe não tinha nem carta. Nossa. Eu tinha 17 anos, tinha um irmão de 14 e um irmãozinho de 10. Então era, assim, eu uma adolescente e tal, mas aí Deus foi encaminhando com essa perda. A minha mãe, a gente recebeu um seguro, compramos uma casa, né? Eu lembro que o dinheiro deu para comprar uma casa, um carro e um telefone, né? E aí eu consegui, porque na época comprava telefone. Exato, e era muito caro, hein? Era caro. Então, assim, foi bem interessante. Aí, nesse ano de 95, em abril, eu comecei a namorar o Robertão, 27 anos juntos, né? Comecei a trabalhar na Newcom e foi o ano que eu perdi meu pai. Então, com a perda do meu pai, a gente perdeu, assim, fora a proteção, eu falo, a estabilidade financeira. Então, a gente teve que se virar. Daí, uma luta. Ai, como que essa menina vai estudar? Aí a minha mãe falou,
Nara, você vai ter que sair da faculdade. A gente lutou pela bolsa, como eu disse para você. Só que daí, Paulo, a faculdade de Direito, você precisa ter códigos, né? Código Civil, Código Penal, são livros caros, né? E as apostilas. Então eu trabalhava, né? E eu entrei lá fazendo cafezinho. Eu era secretária, eu entrei lá na Nilcom? Na Nilcom fazendo cafezinho. Era cafezinho e atendia telefone. E fui crescendo aos poucos, né? Com muito trabalho, muito mérito, né? E fazendo faculdade de Direito à noite e tendo que se virar nos 30, porque era igual... E assim, eu falo que eu tive muita sorte, porque o Roberto foi muito meu parceiro, né? Porque ele falava assim, ai meu Deus, e que horas que eu tinha que estudar muitas madrugadas, eu passava em claro, e eu falava, Roberto, a gente não pode sair. Ele falava, não tem problema, vou pedir uma pizza, vou ficar vendo um filme, você fica aí na sala estudando. Então assim, ele foi muito meu parceiro nesses finais de semana. Companheiro demais, parceiro, né? E ele também sempre foi um homem muito trabalhador, porque ele era instalador de antenas, então ele não podia me levar na faculdade. Então, eu não era uma menina de 17 anos, eu trabalhava o dia inteiro, chegava 6h30 da tarde, tomava banho, ia andando até a FADAP, a pé, e estudava, daí o Robertão ia me buscar 11 horas da noite. Só que daí vinha o problema, a gente não tinha dinheiro para comprar, era bolsista, mas faltava os livros e as apostilas, então fazia faxina aos sábados. É mesmo? Na Nilcom, meus patrões falavam, não, você quer dinheiro? Eles sempre falaram assim, se você quer, a gente vai te dar a oportunidade. Então, eu e uma amiga, era uma outra funcionária, a gente fazia faxina de sábado de manhã. E aí, à tarde, depois que a minha mãe comprou um carrinho, né? Eu e o Robertão, a gente vendia massa nas casas. A gente era o sábado à tarde e o domingo de manhã, né? A gente, de porta em porta, entregava massa. A gente buscava massa em Marília e vendia massa. Então, com isso, ele falava assim, então o dinheiro da faxina era para apostila, o dinheiro da massa era para comprar os códigos. Os livros e o material didático da faculdade. E eu falo assim, a gente tinha o domingo à tarde para dar uma esparecida e segunda-feira, Paulo, começava tudo de novo. E isso foram 4 anos de muita luta, né? E assim, muito trabalho. E eu falo assim, eu falo muito para o meu filho, hoje eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um filho de 21 anos, o Paulo Roberto, que ele cursa farmácia. Tenho a Lívia de 12, né? E tenho a Sofia de 4 anos. Então eu falo assim, Paulo, porque ele tem o seu nome. Gente boa demais, né? Ele é um menino incrível. Fala assim, ele trabalha conosco na loja o dia inteiro e estuda à noite. E assim, muita gente questiona, pra quê? Fala assim, eu passei por isso. Por que ele não vai passar? Exato. Eu sobrevivi, Exato. Né? Corretíssima, Nara, corretíssima. Não é? E para se tornar um adulto melhor, né, Paulo, também, Com né? certeza, dar valor, a né? dar valor nas coisas e aprender que nada cai do céu, né? Sim. Como você bem disse, os seus patrões também falaram para você, olha, se você quer dinheiro, a gente vai te dar a oportunidade. Isso. E não dar dinheiro. Nunca né? me deram. Vai dar a oportunidade para você conseguir o que você precisa, né? Isso, eu agradeço muito a eles sempre, né? E daí eles falavam, ó, comprou a apostila, hein? Parabéns, é isso aí. Das 8 às 6 você trabalha para pagar a conta. O que você trabalha extra é para você progredir. Excelente, excelente. Pessoal, você que nos assiste, olha só que história inspiradora e motivadora aqui da nossa entrevistada de hoje, a Nara Grespan. Com certeza, você que nos assiste conhece a Nara, conhece o Robertão, conhece aí também a loja deles, né, Roberto Antenas. Mas eu acredito que você não sabia em detalhes essa história tão bonita que a Nara tem aqui. Tá? Então, Nara, meus parabéns, é uma mulher muito guerreira. Tem que ser, né? Tem que ser. Eu falo que assim, a vida ela foi muito gentil comigo, né? Porque ela me deu a oportunidade de lutar, né? E a gente nunca pode desistir. Tanto que assim, ó, Roberto falou, você vai com sua pulseira? Eu termino tudo que eu começo. Amém. Tem que ser assim, né, Paulo? Tem que ser. Nara, parabéns por essa história, viu? Com certeza vai inspirar muitas outras Naras, né? Que estão nos assistindo aí também, né? Que estão passando por situações assim que sabe que se batalhar, se estudar e se dedicar... Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Esse é o caminho, né? É o caminho. E assim... É o que a gente estava conversando hoje no almoço, eu e o Roberto. Sempre o caminho da verdade, né? O trabalho honesto, sincero, porque não existe, tá? Ontem uma gerente de banco falou pra gente, não existe, antes era almoço grátis, né? Não existe mais nem café grátis. Não. Tem que trabalhar e lutar que vem. Exatamente. Bom, você que nos assiste, que essa história possa servir de inspiração e motivação para você.
Muito legal essa nossa conversa, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui 1 minutinho a gente já retorna.